Nas profundezas do espaço, onde a luz das estrelas mal perfura a escuridão, forças ocultas que podem ultrapassar os limites do entendimento. São objetos cuja energia pode ofuscar uma galáxia inteira de uma só vez. Imagine uma fonte que brilha mais do que trilhões de sóis juntos, e ainda assim essa fonte está comprimida em um ponto menor que o Sistema Solar. Estamos falando de quasares e buracos negros supermassivos, entidades que moldaram o universo ao longo de bilhões de anos e continuam a desafiar as leis da física. Quando os astrónomos descobriram os quasares pela primeira vez em meados do século XX, eles ficaram atonitos. Objetos pequenos, pontiformes, mas com radiação que poderia eclipsar galáxias inteiras. Como uma região tão pequena do espaço poderia não apenas emitir luz, mas literalmente rasgar o tecido do universo com seu brilho? A resposta estava escondida no coração do quasar, um buraco negro supermassivo consumindo matéria em uma taxa incrível. Esse buraco negro não simplesmente absorve, ele devora, rasgando nuvens de gás e material estelar nas menores partículas. No processo, enormes discos de acreção se formam, aquecidos a milhões de graus, irradiando energia na forma de raios X e raios gama. Cada átomo que cai para dentro torna-se parte de um espetáculo que todo o cosmos pode testemunhar. Vemos luz nascer sob condições extremas, viajando bilhões de anos-luz antes de alcançar nossos telescópios. E aqui começa a parte mais intrigante. Esses quasares não são apenas lanternas no escuro. Eles moldam o destino de galáxias inteiras. Os mais poderosos entre eles podem lançar jatos direcionados a milhares de anos-luz, atingindo gases intergalácticos, suprimindo ou estimulando a formação de estrelas. Eles são como condutores, governando o nascimento e a morte das estrelas e esculpindo a estrutura dos aglomerados de galáxias. Mas como objetos tão pequenos comandam todo esse poder? Cientistas acreditam que a massa desses buracos negros pode alcançar bilhões, às vezes até dezenas de bilhões, de massas solares. E quanto maior a massa, maior a energia que podem liberar. À primeira vista, isso parece paradoxal, como um pequeno ponto pode ser a fonte de tal poder. A resposta está na física da acreção e em como a matéria se comporta próxima ao horizonte de eventos, a fronteira da qual nem mesmo a luz pode escapar. É aqui, nessas condições extremas, que toda a beleza e terror do universo são revelados. Observamos processos que não podem ser reproduzidos na Terra. Temperaturas, velocidades e forças gravitacionais superam tudo o que conhecemos. Cada partícula que cai no disco de acreção se transforma em uma tempestade de luz, a energia capaz de dispersar gás intergaláctico, estimular novas gerações de estrelas, ou, ao contrário, suprimir seu nascimento. A energia de um quasar pode ser tão imensa que, se um fosse colocado no centro da nossa galáxia, ofuscaria todas as estrelas da Via Láctea simultaneamente. Mas esses objetos residem a distâncias incríveis, bilhões de anos-luz, e, quando os observamos hoje, não estamos vendo o presente, mas o passado, um eco dos primeiros bilhão de anos do universo. Cada fotografia, cada espectro é uma janela para uma era em que galáxias estavam se formando, colidindo e evoluindo sob a influência desses titãs cósmicos. Mas quanto mais aprofundamos os quasares, mais forte fica a sensação de que não estamos apenas vendo objetos brilhantes, estamos testemunhando os mecanismos fundamentais sobre os quais o próprio universo é construído. E entre esses faróis cósmicos há alguns cujo poder literalmente destrói nossa noção convencional do que é possível. Um deles é o 3C273, o primeiro quasar já identificado. Ele está a mais de 2 bilhões de anos-luz de nós, mas mesmo a essa distância pode ser detectado por um telescópio como um ponto brilhante. Isso significa que sua luminosidade supera a de centenas de bilhões de estrelas. E isso é apenas o começo. Observações modernas revelaram quasares cuja energia é tão imensa que é difícil descrever em termos comuns. Por exemplo, TON 618 é um dos quasares mais poderosos conhecidos. No seu centro está um buraco negro supermassivo com massa aproximadamente 66 bilhões de vezes maior que a do Sol. Para compreender isso, é preciso imaginar um objeto cuja gravidade é tão forte que governa o movimento da matéria em escalas comparáveis a galáxias inteiras.
Mas o verdadeiro mistério não está no tamanho. O mistério está em como esses objetos conseguiram se formar. Vemos quasares no universo primitivo, quando tinha menos de 1 bilhão de anos. Isso significa que buracos negros supermassivos cresceram até tamanhos colossais em um tempo incrivelmente curto. E aqui a ciência encontra um dos enigmas mais agudos da astrofísica moderna. Modelos padrão de crescimento simplesmente não conseguem explicar tal velocidade. Talvez os primeiros buracos negros tenham nascido já massivos. Talvez tenham se formado pelo colapso de enormes nuvens de gás primordial. Ou talvez ainda não entendamos o mecanismo-chave que acelera seu crescimento. Algumas hipóteses propõem a existência dos chamados colapsos diretos, nos quais vastas nuvens de gás contornam o estágio estelar e se tornam imediatamente buracos negros. Mas mesmo que isso seja verdade, outra pergunta permanece: por que os quasares brilham tão intensamente? Pode-se pensar que um buraco negro deveria ser absolutamente escuro. No entanto, é o próprio processo de consumir matéria que a torna um dos objetos mais brilhantes do universo. À medida que o material gira para dentro do disco de acreção, ele acelera para velocidades próximas à da luz. Atrito, campos magnéticos e gravidade aquecem a temperaturas extremas, transformando-a em plasma que irradia uma quantidade colossal de energia. E aqui surge um efeito que não pode ser subestimado. A eficiência desse processo pode atingir dezenas de %, ou seja, uma fração substancial da massa é convertida diretamente em energia. Em comparação, reações nucleares dentro das estrelas convertem menos de 1% da massa em energia. Quasares são máquinas operando próximos aos limites estabelecidos pela própria física. Mas há ainda outro elemento que torna os quasares verdadeiramente impressionantes: seus jatos. Fluxos estreitos e direcionados de partículas ejetados da vizinhança do buraco negro a quase a velocidade da luz, esses jatos podem se estender por centenas de milhares de anos-luz. Eles perfuram o meio interestelar, aquecem gases e podem literalmente soprar matéria de uma galáxia. Isso significa que um quasar pode impedir o nascimento de novas estrelas ao retirar o combustível da galáxia. É exatamente por isso que os cientistas acreditam que os quasares não são apenas objetos brilhantes, mas um mecanismo-chave da evolução galáctica. Sem eles, o universo seria completamente diferente. Galáxias poderiam ser muito mais massivas, com formação estelar sem fim. Ou poderiam ser caóticas e instáveis. Mas a descoberta mais perturbadora é que os quasares podem ligar e desligar. Sim, esses gigantes cósmicos nem sempre estão ativos. Eles passam por fases de intensa atividade e períodos de relativo silêncio. Isso significa que, no centro de quase toda a grande galáxia, um monstro adormecido pode estar à espreita, um que pode despertar a qualquer momento. No centro da nossa própria Via Láctea também há um buraco negro supermassivo, Sagitário A. Hoje está relativamente calmo. Mas há evidências de que, no passado, pode ter sido muito mais ativo. Estruturas enormes conhecidas como bolhas de Fermi, que se estendem por dezenas de milhares de anos-luz acima e abaixo do centro galáctico, apontam para poderosas explosões de energia que ocorreram milhões de anos atrás. Isso significa que até nossa galáxia pode ter passado por uma fase semelhante a um quasar. E se aconteceu uma vez, o que impediria que isso acontecesse novamente? Essa questão leva os cientistas a enxergar os quasares não apenas como objetos distantes, mas como uma chave para entender o futuro da nossa própria galáxia. Porque, ao estudá-las, estamos, na prática, estudando o possível destino da Via Láctea. E quanto mais aprendemos, mais claro fica: quasares não são simplesmente anomalias raras. Eles são uma fase na vida das galáxias. Uma fase pela qual, talvez, todos eles passam. O que significa que, em algum lugar nas profundezas do espaço, novos quasares estão se acendendo agora. Novas fontes de luz que vão alterar a estrutura do universo por bilhões de anos a seguir. E estamos apenas começando a entender o quão vasto isso realmente é. Mas há um efeito ainda mais estranho que faz dos quasares não serem apenas objetos brilhantes,
mas instrumentos genuínos para estudar a própria estrutura do espaço e do tempo. Quando a luz de um quasar distante passa por outras galáxias, seu caminho é curvado. Esse fenômeno é chamado de lente gravitacional e transforma quasares em holofotes cósmicos, iluminando o invisível. Imagine, entre nós e um quasar há uma galáxia imensa. Sua gravidade é tão poderosa que curva o espaço como uma lente de vidro. Como resultado, a luz do quasar pode se dividir em duas, três ou até formar um anel, o chamado anel de Einstein. Vemos um objeto em vários lugares simultaneamente. E isso não é ilusão, é a geometria do próprio universo. Por meio dessas observações, os astrônomos podem mapear a distribuição da matéria escura, aquela substância invisível que não emite luz, mas ainda constitui a maior parte da massa de uma galáxia. Os quasares servem como pano de fundo contra o qual sua influência se torna visível. Sem eles, muitas estruturas do universo permaneceriam ocultas para sempre. Mas ainda há mais. A luz de um quasar carrega dentro de si informações sobre tudo por onde passou. À medida que viaja por nuvens de gás, certos comprimentos de onda são absorvidos, produzindo linhas escuras no espectro, uma espécie de impressão digital da matéria encontrada ao longo do caminho. Ao analisar essas linhas, os cientistas podem literalmente reconstruir a composição do universo em diferentes estágios de sua história. Isso significa que os quasares não são apenas fontes de energia, mas arquivos da evolução cósmica. Cada um preserva a história de bilhões de anos, como as galáxias se formaram, como o hidrogênio se espalhou pelo cosmos, como surgiram os primeiros elementos pesados. E aqui a tensão atinge um novo patamar. Porque quanto mais olhamos, mais perto chegamos do momento em que os primeiros quasares se acenderam. O que significa que estamos nos aproximando do momento em que o universo começava a acender seus primeiros fogos. Alguns dos quasares mais distantes conhecidos são observados como estavam apenas algumas centenas de milhões de anos após o Big Bang. Por exemplo, o LJ 1342-0928, um objeto que existia quando o universo tinha menos de 700 milhões de anos, já continha um buraco negro supermassivo com uma massa de centenas de milhões de sóis. Como isso é possível? Essa questão literalmente quebra nossos modelos cosmológicos atuais. Para um buraco negro crescer a tal tamanho, ele precisa de tempo. Muito tempo. Mas o universo primitivo simplesmente não o tinha. Isso leva a uma das ideias mais radicais. Talvez os primeiros buracos negros não tenham surgido das estrelas. Talvez eles tenham aparecido diretamente, como estruturas primordiais formadas imediatamente após o nascimento do universo. Alguns cientistas até consideram a hipótese dos chamados buracos negros primordiais, surgindo de flutuações quânticas nos primeiros momentos após o Big Bang. Se isso for verdade, então os quasares não são apenas uma etapa na evolução galáctica. Eles são uma janela direta para o momento do próprio nascimento do cosmos. E quanto mais aprofundamos esse assunto, mais forte fica a sensação de que quasares não são um efeito colateral do universo, mas um de seus mecanismos fundamentais. E se os quasares são de fato um mecanismo fundamental do universo, então é lógico fazer a próxima pergunta: o que exatamente acontece no centro desse processo, onde a matéria deixa de ser familiar e as leis da física começam a operar nos limites absolutos de sua validade? Para entender isso, devemos nos aproximar de uma fronteira que não pode ser cruzada, o horizonte de eventos. Essa é a região ao redor de um buraco negro onde a velocidade de escape excede a velocidade da luz. Tudo que cruza essa fronteira desaparece para sempre para qualquer observador externo. Mas o paradoxo é que, para o próprio objeto que cai, as coisas parecem totalmente diferentes. Aqui, a relatividade geral entra em cena. Segundo ele, a gravidade não é uma força no sentido convencional, mas uma curvatura do espaço-tempo. E perto de um buraco negro supermassivo, essa curvatura se torna extrema. O tempo começa a se comportar de forma estranha. Observado de fora, tudo que se aproxima do horizonte de eventos parece desacelerar.
A luz se estica, se desloca em direção à extremidade vermelha do espectro e gradualmente desaparece. Um objeto parece congelar na fronteira. Mas, do ponto de vista do próprio objeto, o tempo passa normalmente. Ela cruza o horizonte de eventos sem perceber nenhum momento preciso de transição. Isso significa que uma e a mesma realidade tem duas versões, externa e interna. E ambos são simultaneamente verdadeiros. Mas o verdadeiro drama se desenrola um pouco mais longe, no disco de acreção. Lá, a matéria orbita a velocidades próximas da luz, colide, aquece e se transforma em plasma atingindo temperaturas de milhões e até bilhões de graus. Campos magnéticos se torcem e amplificam, começando a desempenhar um papel central. É aqui que nascem os jatos relativísticos. Esses fluxos estreitos de partículas são estados da vizinhança do buraco negro quase à velocidade da luz. Sua origem ainda não é totalmente compreendida, mas um dos principais modelos, o mecanismo de Blandford-Znajek, sugere que um buraco negro rotativo literalmente extrai energia de seu próprio spin através de campos magnéticos. Isso parece ficção científica, mas os cálculos mostram que é possível. Jatos podem se estender por centenas de milhares, às vezes até milhões, de anos-luz. Eles perfuram o meio intergaláctico como feixes de laser em escala cósmica. E se tal jato for direcionado para a Terra, observamos um tipo especial de quasar chamado blazar, um dos objetos mais brilhantes e variáveis do universo. E aqui surge outro momento genuinamente perturbador. A energia transportada por esses jatos é capaz de mais do que apenas aquecer gás, ela pode transformar completamente a estrutura de uma galáxia. Jatos exalam matéria, privando a galáxia do material de construção necessário para formar novas estrelas. Esse é um processo que astrónomos chamam de feedback. Um quasar não vive simplesmente dentro de uma galáxia, ele regula o destino dessa galáxia. Às vezes, isso destrói seu futuro. Mas nem isso é o extremo. Em alguns casos, são observados os chamados movimentos superluminais. Quando jatos são direcionados quase com precisão para nós, os efeitos da relatividade especial criam a ilusão de que partículas estão se movendo mais rápido que a luz. Claro, isso é um efeito óptico, mas ilustra o quão extremas são as velocidades e energias nesses sistemas. E agora imagine o impossível. O que aconteceria se uma pessoa se encontrasse perto de um objeto assim? A uma distância segura, você veria um disco flamejante, mais brilhante que qualquer estrela, com fluxos de energia rasgando o cosmos. Mas à medida que você se aproximava, a cena começava a se distorcer. Estrelas atrás do buraco negro se estendiam em arcos de luz. O próprio espaço se curvava visivelmente diante dos seus olhos. E então começaria o que os físicos chamam de espatificação. A gravidade próxima a um buraco negro é tão desigual que a diferença de atração gravitacional entre sua cabeça e seus pés se torna imensa. Você é esticado como um fio, despedaçado em nível atômico. E tudo isso acontece muito antes de você chegar ao horizonte de eventos, pelo menos no caso de buracos negros menores. Mas com buracos negros supermassivos, aqueles que alimentam quasares, a situação é ainda mais estranha. O horizonte de eventos deles é tão vasto que você poderia atravessá-lo sem sentir destruição imediata. Só mais profundamente dentro de si começariam os processos verdadeiramente extremos. Mas o que há lá dentro? Essa é uma das maiores questões em aberto da física moderna. No centro de um buraco negro, de acordo com as equações, deveria haver uma singularidade, um ponto de densidade infinita e volume zero. Um lugar onde nossas leis deixam de funcionar. É aqui que a ciência atinge seu próprio limite. Porque para entender o que acontece por dentro, precisamos de uma teoria que une a gravidade e mecânica quântica. Uma teoria de tudo. Mas tal teoria ainda não existe. E isso significa que os quasares, por todo o nosso conhecimento, continuam sendo um mistério. Podemos medir sua luz, analisar espectros, observar jatos e modelar processos. Mas no cerne desses objetos está algo que ainda não somos capazes de descrever.
E talvez seja justamente ali que a resposta está escondida, não apenas para a questão dos quasares, mas à questão da natureza da própria realidade. E aqui a narrativa toma um rumo brusco, de uma ciência distante, quase abstrata, para uma questão que soa muito mais pessoal. E se uma dessas fontes de energia cósmica fosse direcionada diretamente a nós? À primeira vista, isso parece improvável. Os quasares estão a distâncias colossais. A luz deles viaja até nós ao longo de bilhões de anos. Mas a própria natureza da radiação deles torna a situação muito mais complexa. Pois não estamos falando apenas de luz, mas de fluxos direcionados de energia, jatos que podem atuar como holofotes cósmicos, perfurando o espaço por distâncias enormes. Quando tal jato é direcionado precisamente para um observador, chamamos esse objeto de quasar. E seu brilho aumenta dramaticamente devido aos efeitos relativísticos. Mas por trás desse brilho há algo mais perigoso, energia concentrada capaz de agir sobre o meio interestelar. Felizmente, não há nenhum quasar ativo em nossa galáxia direcionando um jato para a Terra. O buraco negro central, Sagitário A, está atualmente em um estado relativamente calmo. Mas dados astronómicos sugerem que, no passado, as coisas podem ter sido muito diferentes. As enormes estruturas conhecidas como bolhas de Fermi se estendem por dezenas de milhares de anos-luz acima e abaixo do centro da Via Láctea. Eles são os remanescentes de uma poderosa explosão de energia que ocorreu há milhões de anos, uma espécie de cicatriz no corpo da galáxia, evidência de que até mesmo nosso próprio buraco negro é capaz de despertar. E se já aconteceu uma vez, pode acontecer de novo. Mas mesmo imaginando o pior cenário, é importante entender as escalas envolvidas. Para que o jato de um quasar tenha um efeito destrutivo na Terra, ele teria que estar exatamente direcionado a nós e localizado relativamente próximo pelos padrões cósmicos. Tais coincidências são extremamente raras. O universo é vasto, e suas distâncias são nossa melhor proteção. No entanto, há eventos que demonstram o quão poderosa pode ser a energia cósmica. Um exemplo é o GRB 221009A, um surto de raios gama registrado em 2022 que se tornou um dos mais brilhantes já observados. Sua energia era tão grande que afetou as camadas superiores da atmosfera terrestre, apesar da enorme distância até sua fonte. Isso não era um quasar, mas o resultado do colapso de uma estrela massiva. Ainda assim, demonstra vividamente que o cosmos é capaz de transmitir energia através de distâncias intergalácticas com força devastadora. E aqui surge outro detalhe importante. Quasares e explosões de raios gama são fenômenos diferentes, mas compartilham algo em comum. Ambos mostram que a energia no universo pode não ser apenas grande, pode ser direcionada. E a energia direcionada é sempre potencialmente mais perigosa. Mas ao outro lado dessa história, essa mesma energia que pode destruir desempenha um papel crucial na formação do universo. Sem as explosões poderosas dos quasares, o gás intergaláctico não seria distribuído como observamos hoje. Sem eles, as galáxias poderiam crescer descontroladamente, tornando-se instáveis e caóticas. Isso significa que os quasares são simultaneamente criadores e destruidores. Eles podem suprimir a formação estelar, ou, pelo contrário, desencadeá-la, comprimindo nuvens de gás com ondas de choque. Eles equilibram o sistema, mantendo um equilíbrio frágil entre caos e estrutura. E quanto mais estudamos esses processos, mais claro se torna: o universo não simplesmente existe, ele se regula. Mas há um aspecto que continua gerando debate entre os cientistas. Quão fortemente os quasares influenciam a estrutura em grande escala do cosmos? Eles conseguem determinar a forma dos aglomerados de galáxias? Ou sua influência se limita a escalas locais? A resposta a essa pergunta está gradualmente ganhando foco graças a novas observações. Telescópios modernos nos permitem ver não apenas os quasares em si, mas o ambiente ao redor deles. Estamos começando a notar como sua energia se espalha por centenas de milhares de anos-luz, interagindo com gás e matéria escura. E isso muda o cenário.
os quasares deixam de ser objetos pontuais. Eles se tornam centros de influência, nós pelos quais flui a energia que molda a teia cósmica. São como motores que impulsionam a evolução da estrutura do universo. E se olharmos para isso de forma mais ampla, surge uma questão quase filosófica. E se, sem os quasares, o universo nunca pudesse ter se tornado como o vemos hoje? E se esses objetos brilhantes, destrutivos e, ao mesmo tempo, criativos, não forem um efeito colateral, mas um palco necessário? E se for assim? Então, toda a galáxia, inclusive a nossa, carrega dentro de si o potencial de se tornar algo muito mais poderoso e perigoso do que estamos acostumados a acreditar.